Olá, olá, meus amigos. Bom dia. Embora nós já nos cumprimentemos aí nos bastidores, mas eu quero dizer, é uma alegria muito grande participar dos encontros em torno do Evangelho de Jesus, promovidos pelo Centro Espírita Caminho da Luz de Botucatu. Minha gratidão aos amigos Alfredo e Thelma, que representam todo esse grupo, pela confiança e convite. E me sinto, amigos, muito feliz por integrar esta equipe de expositores. Maravilha! Eu estive há pouco sendo acometido de uma faringite. Então, se houver algum inconveniente ao longo da nossa prosa, vocês me perdoem. Eu disse encontro em torno do Evangelho. E nós vamos fazer uma viagem, percorrendo caminhos luminosos, caminhos que foram traçados por este meigo rabi da Galileia. Mas, meus amigos, eu posso assegurar a todos a importância da formação de grupos de estudos das obras básicas e de outras publicações do Espiritismo. Mas estou convicto, e eu acredito que a maioria, ou todos, que o Evangelho é o livro indispensável em todos os momentos de nossas vidas. É a boa nova. São as boas notícias. É um roteiro. É uma bússola. É a luz que ilumina e nos mostra o caminho que devemos seguir. E hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. São as máximas de Jesus para que consigamos manter um bom relacionamento com os nossos semelhantes das duas dimensões. Amar inimigos é mais uma dentre as inúmeras lições ministradas por Jesus, que nos apresenta, ao penetrarmos ali no estudo, desafios existenciais no perpassar de nossas vidas, vencendo inúmeros obstáculos, porque vocês haverão de concordar com esse vosso amigo. É fácil amar os amigos, né? É fácil amar aqueles que passam a mão nas nossas cabeças. Porém, aí vem o Cristo, o mestre dos mestres, e diz que devemos revogar os ensinamentos antigos e amar os inimigos. E estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a oportunidade de tomar conhecimentos qual deverá ser a postura do cristão, principalmente do cristão espírita, amando o inimigo, desfazendo as querelas, restabelecendo a paz, reconstituindo os relacionamentos. Poderemos até não conviver com os nossos desafetos, mas, considerando o nosso desejo de coração em perdoá-los, desfazendo aquela
aquela atmosfera perniciosa que nos envolve. E isto, minha gente, já constitui uma atitude bendita, benéfica, salutar, pois acontece uma coisa extraordinária. Cessarão a produção deletéria de energias permutadas, que poderão ocasionar graves consequências físicas, morais, espirituais, como diz alguns espíritos e amigos com patologias de difícil diagnose. Por isso, o aconselhamento de Jesus, que nos recomendou sem tardança a reconciliação com os inimigos. Reconcilia-te sem demora com o adversário enquanto estás a caminho com ele. Retribuir sempre o bem contra qualquer investida do mal. Esquecer a tal lei de Talião. Lei de Talião, não? Conforme sabemos, é uma lei civil e disciplinar estabelecida por Moisés e apropriada aos costumes da época, como a gente aprende, para conter um povo por natureza rude e violento. E após quase 1000 anos de sua vigência, desde a promulgação por Moisés, surge para o mundo um espírito revolucionário da paz, que teve a sua chegada anunciada com muita antecedência pelos profetas, que diziam, num determinado momento, com a benevolência de Deus, nasceria no meio deles um guerreiro que os libertaria do seu cativeiro e até aumentaria a sua dimensão territorial, aquela dimensão acanhada daquela pátria. E aí, o esperado, e eles esperavam. Quem que eles esperavam? Um combatente armado até os dentes, com seu arsenal bélico e possuidor de estratégias militares para destruir o inimigo. No palácio de Herodes, até foi reservado com toda a pompa extravagante, ali do lado dos seus aposentos do Herodes, um quarto para aguardar a chegada do herói. E como todos nós sabemos, né? Ou deveríamos saber, já temos conhecimentos. Ele, o esperado, contrariou todo aquele aparato suntuoso e foi, como acontece com todo recém-nascido, dar o seu primeiro vagido num agreste quarto improvisado de uma singela estrebaria, acompanhada de uma manjedoura radiante em forma de um berço de luz. Assim, meus irmãos, o seu nascimento foi marcado, como toda a sua permanência aqui na Terra, por traços de plena humildade e amor. E para a surpresa daqueles que depositavam nele o perfil de homem violento, belicoso, adornado com um arsenal de guerra, ficaram decepcionados, porque ao lado dos instrumentos de destruição dos inimigos,
Ele surpreendeu a todos como uma estratégia de conduta equilibrada, nas diretrizes de um projeto de vida eterna. Projeto este baseado no amor a Deus sobre tudo, tudo, e ao próximo como a si mesmo. Quando assim passou a lecionar as suas lições. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu vim para cumprir. Eu vim eliminar as discórdias entre as pessoas. Eu vim restabelecer a paz e o amor nos seus corações. Por isso, acostumados que estavam com os ditos antigos, amar o próximo e odiar o inimigo, eu, Jesus, com toda a autoridade concedida pelo Pai Celestial, vos digo: amai os inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ah, gente, quando ouviram estas palavras, tiveram um sobressalto, como diz o gentil, tiveram uma surpresa, ficaram perplexos. Como pode alguém contrariar Moisés, o grande profeta? Ele sim está correto. Ele sim entendeu que devemos devolver na mesma moeda os agravos que recebemos. Se eu não fizer justiça, quem a fará? Mas Jesus não se intimidou e os conceitos inovadores continuaram, voltados plenamente para a paz, porque já estava na hora de derrubar aqueles edifícios carcomidos pela ignorância, pelo ódio, pelo rancor, pelo melindre, pela vingança. Sepultar o homem velho e fazer renascer o homem novo, sadio, nutrido no amor e na solidariedade universal. Eles ainda estavam anestesiados, não haviam se recuperados, quando Jesus pronuncia outro instrumento moral destinado a aparar as arestas contundentes do nosso caráter, que violentam e machucam nossos semelhantes. E esse instrumento é o objeto do nosso estudo desta manhã inovidável. Ele diz: tendes aprendido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal. Não resistirdes ao mal que vos queiram fazer. Mas, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. Desculpa. Olho por olho, dente por dente. Esta prática infeliz, a gente pode considerar infeliz, né? Porque a gente faz uma ideia das consequências. Ela atravessou o tempo. Ela vem de longe, de muito longe. Aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. Gente, 2.000 anos antes de Cristo. Mais 2.000 anos do Cristo, 4.000 anos que a gente tem conhecimento desta lei. Primeiro com o rei Hammurabi, lá da Babilônia, e o seu código disciplinar, composto de 280 artigos. E depois com Moisés e a Torá, com 613. Ambos conjuntos de leis baseados na lei de Italião, que tinha como princípio olho por olho, dente por dente,
que determinava penas equivalentes aos crimes praticados, tudo para conter o comportamento daquele povo violento, né? Daí a razão do seu nome. Eu disse que o costume é antigo. Antigo. Entretanto, se a gente observar, ele continua vigente até os dias atuais. Porque o ser humano deu-lhe pasto e continua alimentando-o para saciar a gana, a fome, a sede, os desejos malsãos de duas feras que insistimos em abrigar em nossos corações: o orgulho e o egoísmo. Este hábito desastroso, com consequências funestas para todo aquele que o adote, envolve todas as camadas da sociedade, sem exceção. Ricos e pobres, sábios e ignorantes, crentes e ateus. Tão popular que virou até tema de poesias e músicas. E ouçam, por exemplo, estes versos. A justiça dos homens condena a bigamia. Nenhum homem pode ter duas Marias. Nenhuma mulher pode ter dois Josés. Por isso, dente por dente, olho por olho. Se tentar me enganar, bota a barba de molho. Como a dizer, né, gente? Cuidado, não me engane, pagarei na mesma moeda. E não é assim mesmo o proceder da maioria das pessoas? É assim. Quantas vezes quantas a gente não ouve essas colocações? Sou muito bom, mas não me prejudique, porque não respondo por mim. Que maravilha, não? Dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Extraordinário! Olha o orgulho como funciona. Não levo desaforos para casa. Comigo é assim, bateu, levou. Agora, esse aqui é genial. A gente vai procurando e acaba no garimpo achando essas preciosidades. Não é maravilhoso isso, gente? Que filosofia desastrosa de vida, não? Aqui é aquela conhecida síndrome do camaleão, né? Muda de cor conforme a ocasião. E aqui muda de comportamento conforme a situação. Já imaginaram se a nossa educação dependesse da educação ou da falta de educação dos outros? Que tragédia, hein? Que tragédia. Seria tão instável quanto ao número de pessoas com as quais nos relacionamos. Agora, se o Divino Mestre, o representante da paz, do amor, da bondade, nos tivesse ensinado assim: se alguém vos bater numa face, esmurra-lhe a outra, mas do outro. Com certeza nós não o aceitaríamos como modelo e guia. Não é verdade? E quando nós observamos as tragédias do mundo, de ontem, de agora, de âmbito geral ou aquelas que acontecem entre as quatro paredes de um lar, veremos que por trás de todas, sem exceção, estão orgulho e egoísmo. Sentimos o amor próprio ferido e partimos logo como um irracional para a desforra.
quando não praticamos de fato essa selvageria. Engendramos quadros tenebrosos em nossas mentes e vibramos com tamanha intensidade para que todo o mal do mundo desabe sobre a cabeça do nosso inimigo, do nosso adversário, se possível, desintegrando-o. Perceberam a reação da pessoa que ainda não aceitou o Evangelho de Jesus e ignora qual deverá ser a conduta do verdadeiro cristão? Aquela que vive apegada à vida material, sendo que é espiritual, para ela, não passa de uma ilusão, de uma ideia fantasiosa, fictícia, de um ouvir dizer, de uma coisa distante, ou ainda, tudo se acaba no túmulo? Ou mesmo aquela outra, cujo propósito principal é vencer no mundo, custe o que custar, não se preocupando com os meios lícitos ou ilícitos a ser utilizados. Aí eu pergunto, poderemos vencer no mundo? Eu não tenho dúvidas, gente. Não é errado, proibido, nem pecado vencer no mundo. Isso faz parte de uma lei. De uma lei natural, de uma lei de Deus, a lei do progresso, da evolução, a qual todos estão submetidos. Em algum momento seremos questionados, não tenhamos dúvidas disso. Que fizestes dos bens que lhe confiei? Casa, carro, dinheiro? O que nós fizemos? Uma ocasião, nós recebemos aqui em Avaré um palestrante que veio da cidade de Itu, e o tema da palestra dele era os bens dos céus e os bens da terra. E ele fez ali um comparativo com os bens do céu e os bens da terra, dizendo, lembrando, né, a parábola dos talentos. E aí ele começou pela mente. Mas antes ele disse que ele tinha baseado também, eu não sei se eu vou acertar o nome do Padre Léo. O Padre Léo, num sermão dele, ele disse que quando a gente nasce aqui na Terra, a gente vem com 2 carimbos. Um carimbo do céu e um carimbo do inferno. Todas as vezes que a gente pratica uma coisa boa, carimbo do céu. Todas as vezes que a gente faz uma coisa equivocada, carimbo do inferno. Então ele veio descrevendo. A sua mente, você luta para que ela pense no bem ou no mal. Se pensa no bem, carimbo do céu. Se pensa no mal, e assim foi. A voz, os braços, a mão, os pés, né? Aí falou da casa. Quem que você recebe em casa? Só aqueles que te interessam, ou se vir alguém que você... Carimbo do céu e carimbo do inferno. E quando a gente morre, a gente olha nos 2 carimbos, o carimbo do céu está novo e o carimbo do inferno está gasto, né? Então, em algum momento, a gente vai ser questionados. Por quê? Tudo que nos é dado, tudo, e a gente aprende, que são bênçãos de Deus, e nós somos usufrutuários de tudo isso, e vamos ter que dar conta. Conta da casa, conta do carro, conta do dinheiro. Então, aqueles com mais tempo, com mais idade, poderão testemunhar o avanço tecnológico ocorrido nesses 50 anos.
quanta coisa boa apareceu, não, gente? Quanta coisa. Então, nós podemos vencer no mundo e, como disse o Cristo, vencer também o mundo. Mas existe um segredo, e o segredo está em compartilhar a nossa vitória com os nossos semelhantes, com aqueles mais pequeninos referidos por Jesus, com os menos favorecidos da sorte, e não construir celeiros para armazenar egoisticamente os tesouros, reservando o supérfluo para si, garantia ou garantias para futuros, como fez aquele personagem da parábola do rico avarento. Vocês conhecem aquela parábola. Outra coisa que a gente às vezes ouve. Ele nasceu assim. A gente não ouve. Personalidade forte. Gênio ruim. Durão. É a sua natureza. Não adianta. Não muda nem a pau. Essa situação, como alguém já disse, e eu aproveito aqui para ilustrar nossa prosa, é a conhecida Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Pessoal, essa é uma característica da humanidade terrena. Um mundo imperfeito, de expiação e provas, recebe exatamente espíritos nestas condições, né? Porque aqui neste planeta, considerado uma escola, um reformatório, um hospital, um presídio, onde todos terão oportunidades de se curar dessa síndrome, de reformularem-se, de caminhar para a evolução, que é a finalidade da existência, a finalidade de todos nós. E eu há pouco disse, é a sua natureza. E agora eu faço uma pergunta. Qual é a nossa natureza, hein, gente? Do bem ou do mal? Do perdão ou da vingança? Do olho por olho, dente por dente? Ou já optamos pela lei do amor promulgada por Jesus? Qual é a nossa natureza? A nossa natureza é divina. Em nosso íntimo fulgura a centelha do amor doada por Deus quando nos criou. Dependerá de cada um trabalhar para desenvolver essa centelha, a centelha do amor. Numa colocação muito pífia, dá a impressão assim, gente, que quando Deus nos cria, Ele nos aquinhoa com tudo que a gente precisa para chegar onde? Onde? Vou preparar-vos o lugar para que onde eu estiver, o Cristo, vocês estejam também. Então dá-nos a impressão de que Ele faz tudo isso, não cria ninguém sem esses dotes, sem ter a capacidade de evoluir. Mas parece que Ele diz assim, filho, até aqui foi comigo. Vocês têm tudo aí para chegar aonde o meu filho os ensinou. Tudo. Mas a responsabilidade é de vocês. Desenvolvam tudo isso. Não é assim mesmo? Então não há outro sentimento maior do que o amor. Eu acho que até foi o Pedro que disse.
O amor cobrirá uma multidão de pecados. Por quê? Ah, eu imagino assim, ó. O amor, ele tem uma essência divina, ele tem um poder de dissolver rancores, ódios, ressentimentos, mágoas, melindres, desejos de vingança, animosidades, indiferenças, preconceitos. Se não dissolver, não é amor. É outro sentimento qualquer, cognominado amor, mas não é amor. A lei do amor foi trazida, vivida, exemplificada por Jesus. Ele é o mensageiro do amor. As suas palavras, quando as pronunciaram, e quando a gente estuda no nosso dia a dia, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 magníficos escritores que trouxeram a vida, os exemplos, a obra, as lições, os sermões, as parábolas maravilhosas. Então, as suas palavras irradiam energias de amor, porque Jesus é todo amor. Ouçam, ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E no nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma mensagem de autoria do Espírito Lázaro, 1862, dizendo que o amor é semelhante a um sol que reúne, condensa e funde em seu foco ardente corações e almas. Oh, gente, olha que coisa extraordinária, nivelando todos nós. Solidariedade universal. Então, vamos aplicá-la em nosso dia a dia. Em tudo e para com todos. Conhecidos e desconhecidos. Amigos e inimigos. Tal é o ensino do Cristo. Porque, como ele disse, se amarmos somente os que nos amam, que recompensa teremos? Se saudarmos apenas nossos irmãos, o que é que fazemos de mais do que os outros? Se fizermos o bem pensando em retribuição, qual será o nosso merecimento? Não saiba a mão esquerda o que faz a direita? Aquele que faz com ostentação já recebeu o galardão na terra. Não precisa recebê-lo no céu. Jesus nos aconselhou a não opor resistência ao perverso, ao mal. Mas o que é não resistir ao perverso? O que é não resistir ao mal? O próprio Mestre, nos versículos de Mateus 40, 41 e 42, já nos faz compreender. Ouçam. Mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. É certo, gente, que com estas palavras, Jesus não estava transformando ou nos transformando em núcleos de agressões, mas era para retribuir a outra face. Qual face? A face moral do bem, da paz, do perdão, contra a face da violência. E ele continua. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa.
Isso foi uma coisa assim que perfurou ali o orgulho do judeu, porque a vestimenta para ele era símbolo da sua própria honra. Se quer tirar tua túnica, deixa que leve a tua capa também. Se alguém te obrigar a andar numa milha, vai com ele 2. Gente, a primeira milha é a milha da nossa obrigação, do nosso dever, a primeira milha. E a segunda? A segunda milha é a doação de tudo aquilo que não nos é obrigatório. É aquele gesto do desprendimento, é ir além do caminho exigido, é fazer a mais do que nos foi imposto, é ir principalmente junto àqueles nossos companheiros mais intolerantes, mais difíceis, mais exigentes, mais orgulhosos. Ainda ontem, em nossa reunião, que eu também faço aqui, uma reunião online com o meu povo, denominada Pauta de Socorros, nós a fazemos toda terça e toda sexta, das 20 às 21, quando nós, através dos nossos atendimentos fraternos, convidamos as pessoas para participar das orações, mas ali num preâmbulo do Evangelho, caiu exatamente este ensinamento. E aí uma das participantes perguntou para mim, mas, seu Eduardo, o senhor está falando em saudar, em cumprimentar. Mas e se a gente faz uma saudação e a gente percebe que o nosso vizinho não toma nem conhecimento? O que eu devo fazer? Continua fazendo. Mas, seu Eduardo, ele não corresponde. Continua fazendo. Eu vou ficar como boba na frente do meu portão fazendo isso? Não. Você fez. Não foi retribuída? Ore por ele. E em pensamentos, faz a sua saudação. Que a oração é uma energia que obedece o comando do seu pensamento e vai envolver o seu vizinho. Aí você vai surpreender que num determinado dia, de repente ele vai tomar a iniciativa. Então é assim. Portanto, meus amigos, curvemo-nos firmes, não ceder às provocações, não sucumbir às tentações, não guardar mágoas, ódios, ressentimentos, nem desejos de vingança. Isto é não resistir ao mal. Não alimentar ali qualquer coisa diferente, que conflita com os ensinamentos do Cristo. E quando ele nos ensinou, foi como se nos dissesse assim: meus filhos, com carinho, com amor, com afeto, com dedicação, com apreço, com todos os adjetivos que a gente possa recordar aqui. Meus filhos, filhos do meu coração, libertem-se de todo orgulho. Esta chaga purulenta que interrompe o progresso moral, fazendo-os sentir que sois melhores que os demais, e humilhai-vos, porque quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Queridos irmãos, deste grupo maravilhoso, já o nome nos enseja a caminhar na luz. Jesus é a nossa única salvação e solução. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nos conduz à felicidade. A verdade que nos esclarece
e liberta das peias da ignorância. E a vida dinâmica, a vida redentora, a vida abençoada que nos aguarda no porvir. Ele é a luz do mundo. Ele é o sol que nos dá vida e ilumina nossos caminhos. Ele é o roteiro celeste que nos indica, sem nenhum engodo, o rumo certo que devemos seguir. E acrescentou, eu nunca esqueço deste conceito, da manjedoura ao Calvário, tracei-vos um caminho de luz. Quem me seguir, jamais andará nas trevas. Obrigado, divino mestre. Obrigado, divino amigo. Obrigado, Jesus querido dos nossos corações, por nos ofertar ensinamentos tão sublimes como este que ora acabamos de estudar. Ensinamentos que promoverão a nossa felicidade. Queira Deus que eles, os ensinamentos, encontrem aquela terra boa da sua parábola para se desenvolver e permanecer florindo e frutificando para sempre em nossos corações. Pela atenção e o carinho que me dispensaram, a minha gratidão, o meu amor e até a próxima, né, oportunidade. E o Alfredo já me contemplou com 4 participações em 2023. Eu fico muito feliz. Que Deus, Jesus, Maria Santíssima e toda essa pleiade de espíritos responsáveis por esse trabalho maravilhoso nos abençoe, hoje e sempre. Assim seja.